O Instituto Bregassi agradece a presença de todo mundo, agradece muito a iniciativa da professora em trazer essa discussão aqui para vocês. Para quem está chegando de primeira viagem, então a gente assiste antes e depois vem para os debates aqui no CinePsi. Não é assim uma aula catedrática em geral, mas é uma apresentação que é uma provocação para depois a gente bater papo, para construir junto um pensamento em torno da coisa. Não é assim aquela aula do Christian Dunker que ele faz lá sobre sobre o filme, que é legal também, né? Mas é diferente a proposta. Então, é isso. Bem-vindas e vindos. Jaque, vou te passar a palavra e aí a gente fica aqui batendo bola. Eu vou ter que sair um pouquinho antes, provavelmente, porque hoje eu tive a sagacidade de marcar duas coisas ao mesmo tempo, então eu vou sair daqui direto para um curso que está começando hoje. Aliás, vocês estão convidados também para virem, ainda dá para se inscrever, que é um curso de psicanálise e melancolia, mas num sentido assim cósmico. A melancolia pensada como um problema do corpo, uma afecção, né, mental, né, assim como da preocupação dentro da saúde mental, mas também como fim do mundo, ou seja, a apresentação da melancolia como ela aparece no filme do Lars von Trier lá, né, assim, o fim da experiência da vida na Terra. Então a gente vai fazer essas conexões e pensar a melancolia nessas duas chaves. É isso. Jaque, Eu tô escrevendo um artigo sobre esse filme. Dá pra se inscrever ainda? dá para se inscrever ainda. Luana, você só. Eu eu te procuro aqui, te mando mensagem enquanto a Jaque estiver falando aqui rapidinho, a gente vê isso, tá bom? Jaque, tá com a palavra. Vamos lá, galera. Que bom que tem bastante gente hoje. Casa cheia. Bora. Obrigada, Marcelo. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Obrigada, Marcelo, pelo convite e pela confiança também, né? Eu sou a Jaqueline, sou estudante aqui do Bergassi. Tem umas carinhas conhecidas aqui. Acho que o pessoal também deve entrar daqui a pouco. E hoje a gente vai falar sobre essa série, como o Marcelo falou, é uma série incômoda. No grupo, o pessoal foi mandando mensagens, né, sobre isso, sobre assistir um episódio, assistir dois, não consigo mais. Tomara que ao final aqui da nossa conversa, o pessoal que não conseguiu assistir se sinta motivado a assistir mais um pouquinho e ir até o final da segunda temporada, sabendo aí que já houve renovação para a terceira temporada, né? Eu achei que não ia ter, porque eu achei que o final da segunda já era o suficiente para o final da história, mas parece que vão esticar mais um pouco o nosso sofrimento e a nossa angústia aí com ruptura. Bom, como eu falei, o Marcelo já falou também, eu sou professora de adultos, então falar com o público adulto também não é uma novidade. Estou me sentindo só um pouco apreensiva, porque é um público de psicanalistas, né? Então eu fico meio apreensiva, assim, porque a gente vai falar um pouquinho sobre questões de psicanálise, então já estou me pedindo desculpa, porque estou começando ainda, né? Eu me considero bem bebezinha ainda, então já peço ajuda de vocês e alguns conceitos, sintam-se à vontade para fazer os seus comentários e participações. Vocês podem deixar comentários aí no chat, se quiserem, perguntas. A gente vai abrir, né, para vocês fazerem comentários no final também, mas se quiserem ir interagindo durante a fala, fiquem tranquilos. Eu vou tentar dividir a exposição aqui em três partes. Eu acho que vai ficar bem tranquilo para vocês acompanharem. Na primeira delas é onde eu vou expor a questão do ego e falso ego, então a gente vai trazer alguns conceitos de Freud e Winnicott, e aí também com os exemplos da série. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho da subjetividade no neoliberalismo, e aí acho que pega fogo bastante, porque a gente tem bastante exemplo do cotidiano para dar, e claro, vou trazer exemplos da série. E na terceira parte, considerações finais, aí amarrando esses dois momentos de fala. Então, vou tentar ser breve para que a gente possa abrir para o debate, né, para os comentários de vocês, para que assim fique mais rico. E só lembrando que isso, na verdade, essa fala é um resumo de um artigo também. Acho que a Luana comentou que está escrevendo um artigo sobre melancolia, né? Legal, Luana. Aí. A partir das aulas da professora Gabriela, aqui do Instituto,
eu pensei, né, como trabalho de conclusão de disciplina, em escrever um artigo sobre ruptura. E aí, como tem o Sinipsi, eu pensei em apresentar aqui para vocês. Então, eu espero que a minha fala não fique desarticulada, né, não crie grandes vácuos, porque é o resumo de um artigo. Vou me esforçar para que isso não aconteça, para que não crie grandes vácuos aí no entendimento de vocês. Mas acho que vai dar certo. Então, bora lá. Quando a gente começa a falar de ruptura, acho que é interessante a gente situar do que a gente está falando, né? Porque é uma série incomum, eu diria, porque ela tem muitos vais e voltas. Então, vamos situar a série, né? O que que é essa série especificamente? Então, se fosse para a gente fazer um resumo, eu diria que ela é uma série em um contexto de um escritório, onde alguns trabalhadores aceitam realizar um trabalho qual eles não sabem direito é, que trabalho exatamente é. Eles sabem que eles refinam dados, mas eles não sabem exatamente o motivo. E para que isso aconteça, eles se submetem a uma cirurgia cerebral. E essa cirurgia divide a memória deles em dois momentos distintos. E esses momentos são, né, aí distinguidos em memória que eles têm no trabalho e memória pessoal. Esse é o mote da série. Acredito, né, pelo que eu vi no grupo, grande parte das pessoas conseguiu assistir pelo menos um ou dois episódios. Acho que a maioria foi até mais que isso. Então tem essa contextualização aí bastante marcada, principalmente ali no primeiro episódio, já dá para a gente perceber quais serão as problemáticas. Então é isso. A Lumon é uma big tech, e isso já traz aí bastante para o nosso contexto atual. A gente está envolto aí de big techs e a gente lida, né, com big techs a todo momento, porque a gente está lidando com tecnologia em todos os momentos da nossa vida. Então, também eles estão inseridos nesse contexto, apesar de não saberem, não entenderem exatamente o que a empresa realiza, ou como realiza, para que realiza e quais as consequências que isso tem, nem na vida deles e nem na vida da sociedade como um todo. Então, se a gente for pensar à luz da psicanálise, a gente pode começar a fazer algumas considerações, né, acerca do ego, né? Se a gente pensar em Freud, por exemplo, a gente vai entender ali, né, que o ego é uma das três instâncias, né, que compõem a estrutura, né, da personalidade humana. E o Freud foi pensar isso, né, num segundo momento, porque no primeiro momento ali tinha a primeira tópica dele, mas no segundo momento, quando ele estuda um pouco mais, né, na segunda tópica, ele desenvolve, então, estrutura o inconsciente a partir, né, do id, ego, superego. E aí, a partir dessa dinâmica, né, entende-se, né, que é a partir do encontro, né, com o outro que o ego vai se formando. E aí eu quero que vocês guardem essa informação, porque ela vai ser bastante relevante aí para a gente analisar algumas cenas de ruptura. E aí, se a gente estruturar, aprofundar um pouquinho, ou melhor, expandir um pouquinho o que Freud concebeu ali na segunda tópica, e a gente for lá para 1960, um pouquinho mais para frente aí, a gente tem o Winnicott que vai trazer a noção do falso ego. Quando ele estava desenvolvendo ali a psicanálise com crianças, principalmente, ele fala, né, dessa noção do falso ego, que diz que é uma espécie de ego substituto, ou um eu substituto, né, que é capaz, às vezes, de até anular o verdadeiro eu, a partir ali de uma situação traumática, né, que esse eu pode vivenciar, e esse falso ego, ele vai funcionar como uma defesa, né, para que esse indivíduo sobreviva numa situação ou num ambiente que é inóspito para ele mesmo. E aí, a intenção, né, a ideia é que o seu verdadeiro eu se preserve para que depois, num ambiente mais propício, num ambiente mais acolhedor, esse eu original retorne, né? Então, isso é o que o Winnicott nos traz. Então, vamos guardar essas duas teorias, né? Freud aí dizendo que
O ego, né, o eu, se desenvolve a partir do encontro com o outro, e o Winnicott trazendo a teoria, né, de que em situações adversas, inóspitas, em um ambiente não acolhedor, a gente tem aí um falso ego que protegeria esse ego original. Vamos pensar na cena, uma das primeiras cenas, né, da série, que é quando a Ellen, ela tá ali naquela mesa do escritório, exposta, né, deitada, e ela ainda não tem noção, né, do que aconteceu com ela, mas começam a se perguntar, né, para ela, quem é você? O que você faz aqui? E quando ela acorda, ela está visivelmente perturbada, confusa, e em algum momento depois ela começa a ficar até desesperada, né? E ali a gente tem um simbolismo, né, de um nascimento, na verdade, né? Porque é o nascimento de um novo personagem, é o nascimento de um novo eu, né? Já que a Ellen Egan, que é a externa, tomou a decisão, né, de passar pelo processo de ruptura, e a gente vê a Ellen R, né, que é a nova personagem ali nascendo. Quando a gente vê essa nova personagem nascendo e a gente contrapõe ela com a outra personagem, né, a original, a gente percebe que elas têm hum, dinâmicas muito diferentes, né? Uma é bem egoísta, enquanto que a outra se torna empática, né? Uma bastante altiva, a outra pensa nos outros e é bem generosa. Então a gente começa a identificar alguns contrapontos. E claro, isso não é uma característica só dessa personagem propriamente. Quando a gente começa a evoluir na série, a gente percebe que todos os internos, né, todos aqueles que estão no ambiente de trabalho, eles têm características muito diversas daqueles que estão fora do trabalho, né, dos seus eus originais, se é que assim a gente pode falar, né, se a gente pode se apropriar aí do termo do Winnicott. Então, a ideia é que, como o Winnicott já mencionou lá atrás, é que esses personagens, né, a partir de uma situação inóspita que eles estão vivendo no ambiente de trabalho, apesar de muitas vezes não se darem conta de que é um ambiente inóspito, porque eles nunca viveram outra coisa, mas a partir da relação que eles têm com seus superiores, que os humilham e que não passaram pelo processo de ruptura, né? Então conhecem processos de humilhação bastante elaborados, e das dinâmicas que eles vão criando e experiências que eles vão vivendo com os seus pares, eles também vão intensificando ali a sua subjetividade e criando outras subjetividades, posições diversas, né? E nesse movimento também vão, de alguma forma, protegendo aquele eu que está lá fora, chegando a ponto, claro, numa ficção, né, de considerar até passar a viver apenas daquele eu e exterminar o eu original, né, aquele eu que originou esse falso eu, digamos assim. A gente tem um outro detalhe que faz bastante alusão à teoria winnicottiana, quando a gente pega o personagem do Mark, por exemplo. Ele passou por um grande trauma, né? Ele viveu a perda da esposa num acidente de carro, e isso parece não estar nada elaborado, e ele aceita exatamente o trabalho por conta desse trauma, né? Tem alguns capítulos em que ele fala sobre isso e que ele deseja, pelo menos em alguma parte do dia dele, esquecer desse sofrimento ou começar de novo. E ao aceitar o emprego, ele consegue, né, viver esse esquecimento. Então, essa alusão, né, de proteger o ego original para não sofrer mais, fica bem clara quando o Mark toma essa decisão, porque
ele realmente não consegue elaborar o luto, né, da esposa e opta então por fazer a ruptura. Claro que não imaginando as consequências que isso traria, né, e também o sofrimento que isso traria para o seu interno, né, para o seu falso ego. E aí a gente vai, né, vendo que a Ellen, ela tem uma função ali bem importante, porque além dela estabelecer uma nova dinâmica para o grupo, já que antes da chegada dela, é, tudo parecia bastante apaziguado entre todos os personagens, né? É, ela começa a gerar, parece que um certo movimento, né? Nesses eus que aparentemente estavam conformados com aquilo que eles estavam vivendo ali dentro da empresa, porque era aquela única realidade que eles conheciam, né? Então, estava tudo bem. E a Ellen, quando ela se apresenta como uma personagem que não aceita a sua condição, né? Um ego que não aceita, que é, começa a tramar, pensar em mil e uma formas de escapar daquele cenário, quando ela questiona tudo o que acontece, ela também começa a plantar sementinhas aí na cabeça dos outros personagens. E aí a gente volta lá em Freud, né? Quando ele diz que o ego só se dá através da relação com o outro. Tava tudo bem, enquanto não havia esse outro, enquanto não havia essa outra Ellen. A partir do momento que ela aparece, o comportamento, a subjetividade dos outros personagens começa a mudar, né? Então, isso também a gente consegue fazer uma alusão bastante clara, assim, né? Porque o comportamento não só do Mark, que é o principal, mas dos outros dois também, né? Que é o quarteto ali que integra a equipe de macrodados, começa a se tornar completamente diverso do comportamento que eles tinham antes, né? E eles começam a ter crises existenciais e começam a questionar tudo o que eles vêm realizando, não só em relação ao trabalho, mas o que eles realizam lá dentro e o que o eu original realiza, como vive, o que faz, quais são as intenções, o porvir, então, tudo o que envolve a existência humana, metafisicamente, inclusive, passa a ser um questionamento para eles a partir dessa relação com essa nova personagem que passa a integrar o time. Só vale dizer uma coisa, que essa personagem é mulher, né? Então, mulheres, nós somos tudo mesmo. Mas vamos lá, vamos evoluir um pouquinho. Deixa eu aqui. É, o Winnicott sempre fala, né, que essa coisa do ambiente favorável pode levar o ego o ego original a ser recuperado, né? É bem interessante porque essa recuperação na trama parece que ela é um pouco conflituosa, né? Porque o relacionamento entre os quatro trabalhadores ali eles vão criando laços entre eles, né? E, de um certo modo, essa relação, esse ambiente entre eles, ela vai se tornando favorável. No entanto, tem toda a questão dos superiores e do ambiente opressor, tóxico, que eles vivem ali. E tem uma questão maior ainda, né? Eles habitam o mesmo corpo. Tem aquele que está lá fora e tem o que está ali dentro. Então, abrir mão de um é necessariamente a exclusão do outro, né? Então, o embate que se gera ali na série é muitas vezes o embate que o neoliberalismo pede que a gente viva, mas que às vezes a gente não percebe porque está nas entrelinhas. E é o que eu vou explorar agora nessa segunda parte.
Eu vou parar aqui para ver se alguém tem algum comentário sobre essa primeira exposição. E se alguém tiver no chat, eu já vi que ninguém falou nada, mas se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Gente, é bate-papo. Vamos conversar com a Jaque. Eu tenho certeza que quem viu a série tem coisa para falar. Fala de Nalva. Boa Cheguei. noite. Eu sempre chegando, né, Marcelo? Vê só. Essa partinha que ela fala o interno, que é o falso ego, né? O Freud, né? Que ele vê que o ego só se dá com a relação com o outro, não é isso? E só que assim, na eu não na hora que eu estava assistindo o filme, aliás, a série, teve uma parte que eu lembrei de uma fala de Freud com Breuer, quando ele diz assim, se não me engano, se não estou com uma verdade subjetiva aqui na minha cabeça, era algo que era uma caixinha preta, assim, aí ia saindo uns escorpiões. Aí, ele dizia assim, aí Breuer dizia, não, isso aqui tem que ficar fechado, tem que ficar aqui, não pode sair, né? Aí, aí depois aí Freud diz, mas um dia isso aí vai sair. Então, quer dizer, é como se os conteúdos do inconsciente, ele tá ali dentro, né? Ou no recalque, ou na repressão, né? Porém, um dia ele sai como nos sonhos, nos xistes, nos atos falhos de linguagem, né? Atos falhos propriamente ditos. Então, na série, é, é, a, a, eita, esqueci, a Ellen, ela é como se ela tem assim, algo que quer sair, né? Que quer sair do inconsciente, eu não sei, ou a falha da capsulazinha lá, mas algo quer sair, algo não aceita que ela fique naquela mesmice daquele trabalho, né? Então, algo dentro dela, né, quer sair, né? Os escorpiões querem sair. O que é que tem lá fora? Eu quero saber, né? E veja que ela tenta até se matar, né? Quantos de nós, eu digo, seres humanos, se matam, tentam se matar por algo, né? Que não suportam, digamos, até uma pessoa adulta mesmo, né? Vive, tem aquela vivência com alguém, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, nada que eu vivenciei ou pode ter acontecido, eu não sei. Digamos, aí houve uma separação e a pessoa quer se matar. Ele tem aquela vida de casado, né? Tem aquela vidinha ali, porém o novo assusta, né? E a pessoa não aceita e quer se matar. Ou se mata, ou tenta. Então, o que Ellen fez, o que aconteceu com a Ellen, né? Então, aquela vivência ali, aquele novo, né, dela, porque ela, como interna, é algo novo. E veja a confusão mental dela que quer sair, né? Tanto é que ela tem que estar repetindo várias vezes até a máquina se convencer de que ela realmente é aquilo que ela quer. E depois diz, não, é isso que você quer. Então, é força, né? É uma forçação de barra. E isso é adoecedor, né? Como foi para ela. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, dessa uma destrinchada aí. E se tem a ver com o que eu te falei, com a parte ali da caixinha, né? Dos escorpiões ali. Não sei se você assistiu Freud Além da Alma. Foi nele que eu vi. Eu assisti faz tempo. Eu É, também. Aí isso me chamou a atenção, me fez lembrar, né? Não, eu acho que faz sentido, sim. E, de novo, eu acho que nessa segunda parte eu falo bastante de sofrimento e subjetividade e sofrimento. E de como é esse espaço, que é um espaço bastante claustrofóbico, ele tá ali propositalmente, inclusive para causar sofrimento. E eu acho que faz bastante sentido o que você está falando. Mas. Eu
como eu fiz essa leitura enviesada, e é claro, acho que toda leitura que a gente faz é enviesada, eu escolhi esse caminho do neoliberalismo, e do neoliberalismo como uma estratégia mesmo de poder político, e de poder que causa sofrimento, e que, de um sofrimento que muitas vezes a gente não se dá conta e acaba dando outros nomes, né, como o DSM, inclusive. É, eu acho que talvez as respostas que eu dei no nessa segunda parte, ainda não cheguem à resposta que você está procurando. Talvez, não sei. Aí no final da segunda fala, aí você me diz se a gente vai alcançar o que que você quer, tá? O que que você está buscando. Mas eu vou falar bastante de sofrimento aqui e de desamparo. E aí eu acho que a gente vai tocar no que você está buscando aí, tá? Cláudia? Então, vou falar porque acho que eu fui a primeira a falar lá que fiquei meio claustro com. Eu Que eu acho lembro, que Cláudia. Você falou entender, né? mesmo. O que que acontece? Eu trabalho no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, no SUS, e eu trabalho com saúde mental do trabalhador. Então, de fato, essa série me causou vários gatilhos. Eu vejo isso todo dia. É, o que mais gritou para mim ali, na verdade, assim, eu atendo todo santo dia, pelo menos um caso de um trabalhador em sofrimento, para além das questões físicas, né? É, em sofrimento de saúde mental, pelo massacre, obviamente, produzido pelas empresas, no que tange a assédio moral, a sobrecarga de trabalho, a lógica do trabalho que visa a produtividade para arrancar até a última gota do cara, né? Então, eu recebo todos os dias pelo menos um caso de assédio moral e você não tem o que fazer. É uma impotência absurda, porque inclusive agora existe uma norma regulamentadora que agora está sendo implementada de novo, né? Chama NR1, que prevê os riscos psicossociais do trabalho. Então a gente produz rodas de conversa, sensibilização, mas é tudo mentira. Porque não vai se fazer nada. Você não consegue lutar contra o capital econômico. As empresas, elas não vão fazer nada para melhorar a condição dos riscos psicossociais do trabalho, porque elas vão perder dinheiro. Então, o que que acontece? Agora eles inventam esses well hubs aí de bem-estar, que você oferece para o trabalhador 15 minutos de terapia pela inteligência artificial. Então, olha, você vem trabalhar comigo, eu vou te enlouquecer, mas você tem o direito de fazer terapia toda semana, 15 minutos, pela inteligência artificial. Então, assim, o que mais gritou para mim, assim, é a dessubjetivação do trabalhador. Acaba ali, assim, aquilo não é mentira, não é uma ficção, não é ficcional. Você veja que quando eles estão conversando ali no... Oi? Só um minutinho. Tá bom. Quando eles estão conversando ali no almoxarifado, não sei exatamente onde é que eles estão conversando, o rapaz e a menina, que se dá conta de que ele não sabe o que é dormir. Ele não sabe o que é dormir, ele não tem memória de sono, porque ele dorme e acorda naquele lugar. Ele vive integralmente ali dentro, né? Nessa bifurcação de memória aí, o externo, como ele não tem memória do externo, você imagina você passar sua vida inteirinha dentro do ambiente de trabalho. Aí você fala, isso é uma loucura. Não, não é, isso é verdade. Isto é verdade. Há uns 30 dias atrás, um médico, colega que divide o consultório comigo, de quem eu gosto muito, que aliás me dá alento nos meus dias de trabalho, ele falou assim: bom,
Então, tchau, meu amor, até segunda. Ele, bom, até daqui 48 horas. Aquilo me deu uma angústia, porque, cara, dali 48 horas eu estaria olhando para a cara dele de novo, que é o final de semana, né? Eu tenho 48 horas para ser eu. Então, o que essa série, assim, grita, né? Grita, porque ela grita isso. Como o trabalho é adoecedor, ele é adoecedor. Essa lógica do, o trabalho dignifica o homem. O trabalho. Isso é conversa para empresário, né? É conversa para o capital econômico, para o poder econômico, né? O trabalho ele adoece, ele desubjetiva, ele tira de você o discernimento do que é, do seu direito de ser desejante, inclusive. Então, assim, foi muito difícil assistir essa série. Parabéns aí pela escolha do tema, mas vai ter muito pano para manga. Para mim foi muito difícil porque eu vejo isso todo dia. Todos os dias eu vejo alguém naquela condição. Todo dia. Muito ruim. Não recomendo para ninguém trabalhar com saúde do trabalhador. Cláudia, você resumiu todos os tópicos aqui da minha segunda fala. Oh, É verdade, é sério. Mas é bom porque você foi dando exemplos. E aí agora eu só vou trazer a teoria, então, para auxiliar. Vai ser ótimo, porque eu já puxo seus exemplos, já trago os exemplos da série, mas foi perfeito, assim. Eu vou deixar a Carla falar, e aí eu sigo falando, e depois eu abro de novo para o pessoal falar. Vai lá, Carla. Não, eu queria saber, porque tu falou que vai falar a respeito da questão do sofrimento, tudo, né? Uma outra questão que me chamou atenção na série, além dessa questão do trabalho, né? Foi também a questão dessa fuga desses personagens de não conseguir lidar com o luto, com a perda, né? Esse sofrimento que foi tão forte, né? Que fez com que eles optassem por fazer a ruptura. Aí, eu não sei se tu vai falar também sobre isso. Vamos falar, né? Porque nessa sociedade a gente não tem direito de sofrer. Esse é um dos pontos, né? É, Na verdade, bom, vou puxar aqui o título, né, da segunda parte do artigo. Quem chegou depois não pegou isso. Essa fala é um resumo de um artigo. Então, o título aqui da segunda parte é Neoliberalismo e a ruptura do sujeito em ambiente de trabalho. Mas eu gostei bastante do dessubjetivação que a Cláudia usou. Cláudia, eu poderia ter usado esse título, agora eu não posso mais porque você já usou, e aí eu vou sentir roubando a sua ideia, não seria ético da minha pode parte. ser, não. Então, Tá tá tudo doado. bem, mas Mas vamos lá. Uma das coisas que o neoliberalismo aí como aparato de poder não nos permite é sofrer. Sofrer é errado. Uma vez que você sofre, você não produz. Então, o sofrimento ele tem sido cada vez mais apagado dos nossos dias, né? E como você cura o sofrimento? Você patologiza qualquer tipo de sofrimento. O DSM está ficando cada vez maior, né? Gigantesco. Para quem não conhece, DSM é um calhamaço assim que define todas as patologias médicas possíveis. E tudo tem nome agora, né? Até a criança dizer não para o professor virou doença, né? Não pode mais dizer não, é um transtorno opositor agora. Toda criança agora tem transtorno opositor, né? Desafiador. Então, falou não, já virou um DSM, encaminha lá para o psiquiatra, dá um remédio para essa criança, e é isso, né? Eu que trabalho com educação, sei bem, né, que todas as crianças agora têm um laudo, toma remédio, tá medicado, porque, né, é isso. Mas vamos chegar lá, né, nessa parte aí do sofrimento. Eu só queria, antes de adentrar, trazer o conceito de neoliberalismo, que como eu falei, eu escolhi esse caminho, e é um caminho bastante particular, então eu acho interessante trazer a teoria, embasar em quais autores aqui eu estou me debruçando para falar de neoliberalismo. Então, eu trouxe o Harvey, e o que ele define como neoliberalismo, e eu também trouxe Bourdieu para a gente estruturar um pouquinho. Então, vou pegar o Harvey primeiro.
basicamente, ó, o que é o neoliberalismo? Uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido, liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livres comércios. Se a gente prestar atenção, esse é basicamente o discurso que está na maioria das bocas dos coaches que habitam a nossa internet hoje em dia. O Harvey só deixou, teorizou isso de uma maneira bonita, e os coaches hoje falam isso, vomitam aí pela internet à torto e à direito, dizendo basicamente uma frase: seja você o seu próprio empreendedor. Não é isso, né, que eles dizem, né, e vendem isso, né, e muito bem, né, diga-se de passagem, porque tem muitos seguidores, enfim, cursos e, enfim. Se a gente se aprofundar um pouquinho, a gente percebe que nessa definição, assim, ela não tem nada de social, não tem nada de coletivo. E, na verdade, quando o Harvey ele faz essa definição, ele aprofunda um pouquinho, ele vai dizer que é uma estrutura, né, que vai possibilitar aí o funcionamento somente das práticas econômicas, e ela assegura o quê? A qualidade e a integridade da moeda, e ela organiza os sistemas militares, policiais, jurídico e de defesa. E o que isso visa? Garantir somente o direito à propriedade individual, inclusive pelo uso da força, se necessário for. Isso não exclui. E o funcionamento adequado dos mercados. As intervenções do Estado, elas devem ser limitadíssimas, né? Porque, segundo a lógica segundo a lógica neoliberal, o Estado não tem conhecimento necessário para interpretar e responder adequadamente aos sinais do mercado. É uma ladainha que a gente tem escutado bastante, né, nos últimos anos aí, e a gente tem comprado a ideia. Quando eu falo a gente, não tô, eu me incluo nisso porque a gente faz parte dessa sociedade que está comprando cada vez mais essa ideia, infelizmente, né? A gente vê o movimento de uberização dos trabalhadores, e a gente vê aí reforma trabalhista que aconteceu aqui no Brasil há pouco, né? No último governo Temer, não faz tanto tempo assim, e a gente vê cada dia mais aí o afrouxamento de leis trabalhistas, isso a gente falando em contexto brasileiro, mas isso é um movimento global, tem acontecido em muitos países, né? E cada vez mais, né? Porque a ideia é que você seja a sua própria empresa, ou empresário de si mesmo, inclusive que a sua vida seja uma empresa, e que você organize a sua vida como se você organizasse uma empresa. Não sei nem se isso é possível, né? E aí o Bourdieu ele vem aqui e fala, né, que esse discurso do neoliberalismo, ele é um discurso muito forte, ele usa até essa expressão, discurso forte, né, e que permeia todas as relações do mundo, não só as relações empresariais, mas inclusive as relações humanas. Não é muito difícil agora a gente ver, como chama aquele casamento blindado. Acho que tem um programa aí que eles definem o passo a passo para o seu casamento, né? Se ser um casamento de sucesso. E é como se fossem passos empresariais mesmo, para que você tenha sucesso no casamento. E como esse, tem vários outros programas, né, para que você suceda em determinados aspectos da sua vida. É bizarro, né? Parece uma coisa ficcional, né? Parece ruptura, mas não é. É vida real. E aí, por isso que eu digo que a gente compra o discurso neoliberal sem nem perceber, porque é um discurso realmente que permeia tudo, todas as relações, né? Dei esse exemplo, mas a gente poderia ficar aqui pensando em inúmeros outros exemplos de como o neoliberalismo ele permeia as relações da gente. Se a gente voltar lá para a ruptura, a gente pode pensar, né, nas baias onde eles trabalham, elas têm uma disposição um pouco diferente das baias que a gente está acostumado aqui, mas ainda assim são baias. E cada departamento fica numa sala diferente, e eles não costumam ter contatos com as outras pessoas, os outros departamentos. Isso também é uma das características do neoliberalismo.
desengajar os indivíduos. O discurso do empresário de si mesmo, né, que é tão forte, é proposital, inclusive para fazer com que as pessoas não tenham contato, né, com que os trabalhadores não tenham contato entre si. Uma vez que você é empresário somente de si, você não se preocupa com o outro, você não se engaja com o outro, você não conhece o outro, então não existe coletivização, não existe espaço para grupos. E na Lumon isso fica bastante claro. Só os quatro convivem. Quando não existia a Ellen, não existiam questionamentos. Os questionamentos passaram a existir, né, a partir do momento que a Ellen. E mesmo assim, existe ali, num primeiro momento, uma tentativa de abafamento. Não, deixa disso. Afinal de contas, a Lumon tem benefícios, né? Esse é um outro discurso também, né? Aqui a gente tem isso. Ah, eles pagam salário em dia. Porque uma outra estratégia do neoliberalismo é trabalhar com o medo. Se você não quer esse emprego, existe um exército lá fora, tá prontinho para te substituir aqui dentro. Então, o exército tá lá. E se você não quiser esse trabalho, tem outra pessoa que quer. Não importa se o seu salário não é digno, não importa se a condição é tóxica, nada disso importa. A estratégia neoliberal também é fazer com que esse trabalhador trabalhe todo dia com a sensação de que ele sim vai perder esse emprego. E isso acontece principalmente com os trabalhos que são aqueles trabalhos que exigem menos qualificação, né? Em setores que a gente tanto para a nossa realidade, setores de telemarketing ou de setores de serviço. Isso é muito comum, né? Então, parece, como a Cláudia falou, né, que é só um aparato ou talvez só um discurso, mas isso também é uma estratégia de poder muito bem desenhada, que está lá na política, na cartilha do neoliberalismo. Não é só um discurso, né? Todo esse ambiente, as baias desenhadas do jeito. Eu não sei quantos aqui trabalham em escritório, né? Mas é muito comum você ter setores, né? Separadinhos, assim. Não é para as pessoas se comunicarem. Não é bom. Pessoas muito juntas, você vê o que que dá, né? Aí acontece que nem ruptura, causa motim. Não é para criar motim. Não é para que as pessoas se subjetivem. Afinal de contas, quanto menos subjetivado, quanto menos relação com o outro, menos chance de você ser um ser pensante, enfim, questionar algo que não esteja tão a contento. E Ô, aí, Jaque, oi, diga. desculpa te interpelar, assim, não levantei a mão aqui, que eu não tenho costume de levantar a mãozinha, mas devia. Então, eu também estava pensando que, assim, eu não consegui assistir nem a primeira temporada inteira, né? Mas eu, de qualquer maneira, eu me senti muito provocado também, assim, pela série. E fico pensando, talvez, por que que ela é tão incômoda. É, e talvez porque, mais do que uma provocação distópica, ela funciona como uma espécie de espelho, né? Mesmo, assim, para o que a gente já está vivendo, sabe? É uma coisa que, às vezes, é o mesmo incômodo que a gente, às vezes, sente naqueles episódios mais legais do Black Mirror e tal, que é assim, é diferente, mas nem tanto, né? Assim, quer dizer, na verdade, eu fico pensando assim, o que que nos diferencia hoje desses personagens internos lá da Lumen, sabe? O que que a gente ainda tem de não funcional, de não totalmente formado, né? Porque é isso, sim, é um tanto de departamento que parece que até as emoções são departamentos ali, né? Meio divertida, é o lado divertidamente, né? Do Ruptura, né? Então, também, de repente, é uma provocação para quem é psi, né? Assim, que tipo de escuta clínica, né, que pode nascer dessa tentativa de reconexão desses restos, assim, porque quando está tudo muito
dentro do seu quadrado, dentro das suas formas, né? A gente está perto de uma calcificação, de uma mumificação dos sujeitos, que talvez não seja nem o falso self, mas talvez seja justamente uma dessubjetivação, como a Cláudia falou. Não tem mais espaço para criação, para criatividade, né? Isso é um horror absoluto. Você sabe, Marcelo, outra coisa, você está falando aí, desculpa interpelar, mas, né, enfim, aqui é, é uma arena, né? Eu estava aqui pensando que quando eu trabalhava em mundo corporativo, há, sei lá, 20 anos atrás, existiam os departamentos, né? Então, era o departamento disso, o departamento daquilo. Você tinha ali uma convivência diária, com aqueles colegas de trabalho, que você dividia lá as partes da tua. Tinha uma certa subjetivação resguardada. Então, você era madrinha do filho do teu colega de trabalho e tal. Hoje também se vê um modelo nesses coworkings, né, esses espaços amplos, onde não existe uma rotina de trabalho, por exemplo, com a coisa do home office, é, que aí eu acho que acabou de vez, né? Porque cada dia que você vai lá, você vai ver uma pessoa diferente. Não existe mais um grupo de trabalho. Tem esses modelos que estão propostos ali na série, mas também tem um modelo daquele lugar que você entra e você não conhece ninguém, você não interage, né? As grandes empresas aqui depois da pandemia, quando entregaram os prédios, Samsung, enfim, né, que fizeram a coisa do home office, hoje alugam andares que fazem eles chamam de WeWorking ou coworking, e aí as pessoas vão quando querem. É, Então, onde encontrar, por exemplo, estes restos, né? Está falando da gente fazer uma leitura é, da psicanálise sobre os restos. Eu fico pensando se tem restos, que eles acabaram com os restos. Ali não sobrou nada. Então, quando não tem um descontentamento coletivo, se você for pensar nas grandes revoluções, né? Então, faltava comida aqui, faltava terra ali, as pessoas se reuniam em torno de um desconforto comum. Hoje, essa coisa do self-made man, do faça você por você mesmo, da meritocracia ah, você não tem mais desconfortos coletivos. Esses desconfortos são individuais. Se para mim está resolvido, está resolvido. Você vê, por exemplo, o enfraquecimento dos sindicatos, né? O que o sindicato resolve? O que significa o sindicato hoje? Ele é absolutamente desmobilizado, né? É, Veja a evolução da história sindical no Brasil, por exemplo. Hoje, eu trabalho muito com o sindicato aqui da região do ABC, e é uma fala comum, né? Que eles têm dificuldade de mobilizar a categoria, por exemplo, por causa dessa coisa do neoliberalismo, né, da meritocracia, ah, enfim, aqui a gente paga direitinho, aqui a gente te dá o hub do wellness. Então, esses restos, eles vão se perdendo. É, eles ficam, eles se perdem. Eu não sei, é uma viagem aqui. E sabe, Cláudia, eu acho que o sentimento, o sofrimento coletivo, ele existe. Ele só não, a gente não consegue mais simbolizar ele coletivamente. Essa que é a questão. A gente não consegue nem simbolizar individualmente, O que eu quero dizer é que não tem um né? sofrimento comum coletivo. Eles não se Não. dão conta que todos sofrem pela mesma coisa. É isso que eu quero É. dizer. Não tem um nome exatamente. Porque quando a gente vai para essa questão do sofrimento e do desamparo mesmo, muitas vezes o que a gente vê no contexto de trabalho, todo esse cenário, né, que a gente veio descrevendo, é muito natural que a pessoa sofra, né? Acho que não poderia ser muito diferente. É, Só que o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, é que esse trabalhador em sofrimento, muitas vezes ele é desacreditado, desmentido.
Então, ou ele se cala, né? Porque ele tem medo, o sofrimento, como não há o direito ao sofrimento, ele pode ser punido por esse sofrimento. Então, ao ser desacreditado, não, mas aqui não, essa empresa é ótima. Tem exemplos disso na própria série. Essa Isso, empresa não causa sofrimento. Essa isso, empresa é great place to work, né? exatamente. Então, ele pode ser, inclusive, ser punido por isso, né? Punido pode não ser uma punição, ela pode não ser uma punição aberta, mas ela pode ser uma punição velada, né? Uma promoção que não vem, né? Ou ele pode ser excluído de projetos. A gente não sabe, o mundo, né? O mercado corporativo é muito cruel. Então, muitas vezes ele se cala, não dá nome aos sofrimentos, e isso vai passando, né? E outras vezes nem consegue mesmo simbolizar isso, nem consegue dar nome, porque acaba naturalizando. E aí tem um trecho aqui sobre desamparo, que eu peguei a referência de Menezes, e aí é interessante, eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que é bem legal. Ela explica que a condição de desamparo psíquico se refere à concretização dessa condição instalada na situação traumática, que aí ela está se referindo como situação traumática, ela está chamando o próprio ambiente de trabalho. O trabalhador considerando ele bom ou ruim, ela chama de com situação traumática. Então, relativa ao excesso pulsional que não pode ser simbolizado, ou seja, diz respeito a uma sensação interna de impotência frente às exigências pulsionais. Trata-se de um perigo interno, medo de perda de objeto, angústia, castração, defesa do supereu, que gera tensão emocional e angústia quando o eu não sabe lidar com essas forças internas. Essa ideia remete à passividade do sujeito diante do outro. Estar desamparado é estar à mercê, é precisar da ajuda de alguém, afirma Menezes. E aí, esse trecho eu acho muito interessante porque estar à mercê, né? Então, existe todo esse ambiente que a gente descreve, que a gente identifica em ruptura e identifica no nosso modo de vivência no mundo de trabalho atual. E aí ele se sente desamparado. Ao sentir-se desamparado e ao não ser ouvido e nem poder ser ouvido nesse ambiente, ele já se coloca numa posição de passividade ainda mais abaixo do que ele já estava. E se coloca totalmente à mercê. Não tem espaço mesmo para movimentação. Tá ali, tá todo entregue. Não tem espaço. O desamparo é mais uma forma que o neoliberalismo tem como estratégia e para manter ele, se é que eu posso dizer até, né, acorrentado mesmo. É muito triste. E aí também o Bourdieu ele traz um medo, né, que é esse medo de perder o emprego, né, é, que é muito essa coisa, né, de se você não quer, tem quem queira. Então, eu acho que alguém colocou sobre o vigiar e punir. A punição ela é muito rápida, né? Para quem não quer exercer, para quem não quer ser mão de obra. E a gente vê isso, né? Tem que dar de comer para as crianças, então eu estou totalmente à mercê. O meu desamparo pouco importa no mundo cão que a gente vive, né? Quando a gente, eu acho que alguém perguntou sobre a perda do Mark, né, que ele perde a esposa e ele não consegue simbolizar o luto. Não fica muito claro para a gente o quanto é isso mesmo, Luana. Tem um exército reserva, é exatamente isso. Principalmente para funções que não exigem tanta qualificação. O Mark não fica muito claro para a gente o quanto que o Mark ele tem uma posição de destaque, ele é professor universitário, isso está claro para a gente, né? Ele tem ali uma posição que exige uma qualificação bastante específica. E ele vai, né, para um setor ali, a gente não entende muito bem se precisa de uma qualificação específica, mas que requer um
tem uma condição específica. E aí o ponto que eu queria chegar é essa. Quantos de nós hoje aceitamos condições muito específicas para atuar nas áreas onde atuamos? A condição específica, claro, é extrema, no caso do Mark ali, né? Ficção, vou passar por uma cirurgia cerebral, mas muitos de nós hoje já consideramos naturais condições muito específicas que, sei lá, há 15, 20, 30 anos, talvez nós não considerássemos, né? Eu vejo pessoas aí trabalhando exaustivamente, assim, mas muitas horas por dia, e com um discurso assim, ah, mas é assim mesmo. Se não for assim, se eu não trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia, 20 horas por dia, eu não trabalho na minha área. E tudo bem, naturalizou-se, porque nessa área é assim que se trabalha, né? Isso é uma ruptura, né? Porque se você trabalha 20 horas por dia, você nem vive, não tem tempo, você não consegue nem dormir mais, né? E tudo bem, porque na área X, não vou citar a área para não causar mais impactos, mas algumas áreas são assim, e tudo bem, a gente naturalizou que é assim, porque a coisa funciona desse jeito e vamos lá, né? Tá tudo bem. E o fato do Mark não ter superado o luto, né? Não ter, coitado, não consegui. Eu já tenho empatia pelo personagem. Tô chamando ele de coitado já. Eu acho que alguém perguntou. Eu vou trazer para o lado empresa também. Muitas empresas, né? Quando você perde um ente, te dão um tempo, né? Para que você se recomponha, né? E existe uma política, né, para isso. E no DSM também, né, tá lá o luto. Hoje o luto é de 7 dias só, né? Diminuiu o número de dias que você pode ficar afastado por conta do. Me corrijam se eu estiver errada. É 7 dias agora só, né? Não, 5. não. 5? Menos do que eu tinha na minha cabeça. Tava com 7 na cabeça. Eram mais, e agora o DSM diminuiu, não é isso? Então, são 5 dias que você pode ficar, porque o luto também é uma patologia, né, gente? Então, 5 dias. Olha lá, o Túlio está dizendo, pela CLT são apenas 3 e pelo DSM são 5. É isso. Esse é o tempo que os nossos tempos permitem que você fique enlutado. Então, o Mark, coitado, ele já está há 2 anos, né? Segundo a série, ele está há 2 anos na Lumon. Faz 2 anos, né, que ele não supera a morte da esposa. Imagina, gente, não dá, né? 2 anos sem produzir é demais. Não pode, né? Não tem como ficar 2 anos choramingando, aí, enlutado pela morte da esposa. Impossível, né? Tá na hora de se reconstruir e começar a produzir, e melhor ainda que seja produzir por uma Big Tech, né? Afinal de contas, esse é o nosso mundo atual, né? A gente já vende todos os nossos dados para elas mesmo, né? Então, bora trabalhar para elas também. O Safatli, ele tem também uma fala, eu tô só jogando agora a teoria, porque a Cláudia, como eu disse, já tinha resumido todos os pontos, e eu já vou abrir para a fala de vocês, ó. Gosto dessa fala aqui do Safatli, ó. Safatli, ele destaca aqui, ó, os efeitos subjetivos dessa nova forma de organização do trabalho, marcada pela descontinuidade, pela insegurança estrutural e pela intensificação da precarização, são sistematicamente desconsiderados. Então, o que que ele propõe? É que se reconheça o fato de que as sociedades não apenas produzem sistemas normativos, mas também geram modos específicos de sofrimento, vinculados às exigências dessas mesmas normas. Então, para o Safatli, mais do que a intensificação da precarização, a insegurança estrutural, a gente está falando mesmo de modos específicos de sofrimento. O Safatli não é da área da saúde, né? Mas ele vem concordar com a gente que o ambiente de trabalho tem se tornado cada vez mais doentio, só que para não cair
nessa de não estamos fazendo nada, existe também esse discurso de que, olha, estamos olhando sim, e aí a gente patologiza. Ah, ele clinica? Eu não sabia. Ele é Obrigada, Luana. psicanalista também, já, que é Eu isso. não Ele é da sabia. área da saúde mental também. Ele é filósofo político, pianista, mas ele é Eu só psicanalista. conheci ele como filósofo e das aulas lá da Fefeleche. Não sabia que ele era psicanalista mesmo. Total. Obrigada aí pela informação. E aí me perdi aqui, deixa eu voltar aqui. Ah, então, ele afirma que, para além da gente considerar as instituições, né, para a gente olhar mais o indivíduo fora das instituições, só que tá difícil, né, da gente olhar para o indivíduo fora da instituição, porque o que a gente tem cada vez mais são indivíduos como esses da série, né, que estão cada vez mais presos às instituições, porque o trabalho toma muito tempo da vida deles e eles não têm oportunidade outra ou oportunidade de serem outros além daqueles que eles são nos ambientes de trabalho, né? E aí, só para fechar, fazer uma consideração final, é que se a gente espera, né, que haja um ambiente acolhedor para que, de alguma forma, a gente consiga subjetivar ou trazer de volta a subjetividade para esses trabalhadores ou para nós mesmos, né, que alguns de nós estamos, né, inseridos nesses contextos, ou para a gente aliviar de alguma forma tanta gente, tantos casos de burnout, enfim, a gente ouve tanto, né, casos de exaustão. Com certeza isso não está nos planos aí, né, do neoliberalismo, não é essa a premissa, né, isso não está elencado lá nos critérios. E uma das coisas, né, que essa estratégia de poder quer nos fazer acreditar é exatamente isso, é que não tem o que fazer, né? Essa é uma das premissas, né? É que, ok, é isso mesmo, esse é o sistema, é natural, não há para onde correr. E aí eu acho que nós, assim, como psicanalistas, educadores, né? Pessoas que lidam com saúde mental de alguma forma, acho que nosso papel é um pouco esse, né? Como educadores, acho que educar, mostrar que, poxa, olha, isso está acontecendo e isso não é natural. As coisas nem sempre foram assim, né? Existem outras formas, né, de existência, né? Inclusive, porque não é possível que a existência seja só o trabalho, não é possível que a existência seja só uma baia. Então, acho que como educador a gente pode seguir esse caminho. E como psicanalista, eu acho que acolher, né, acho que em primeiro lugar, mas talvez essa pessoa nem chegue na clínica, né, porque, enfim, mil questões, mas como o Marcelo falou, talvez tentar reunir esses restos, né, se, porque talvez essa pessoa nem consiga simbolizar isso como resto, e a partir daí, então, tentar devolver um mínimo de subjetividade, porque muitas vezes essa pessoa está tão envolta nesse cenário que é um trabalho árduo mesmo, tentar se encontrar. E aí eu me coloco nessa emblemática aí, porque eu já fui do mundo corporativo e não é fácil. É muito fácil se perder. É muito fácil mesmo, porque o mundo corporativo te suga de uma maneira que às vezes a gente não consegue nem voltar. É difícil. Acho que é isso, gente. Vou abrir para vocês agora. Vocês falem, por favor. Muito bem. A gente está indo aqui para os minutos finais, gente. Então, quem quiser fazer a consideração, Luana levantou a mãozinha. É, Então, vamos lá. Luana, abre Tava aí o microfone. batendo palma só. Joia. Obrigada, Luana. Vamos fazer só uma consideração breve, então, já que eu tô com a palavra aqui, rapidinho. Claro. Porque acho que foi o Marcelo, esse mesmo, que comentou sobre como é que a gente percebe isso na clínica, né? E esses restos que ficam no trabalho. Eu já ouvi alguns grupos de discussão de casos, coisas assim, que quando a pessoa está falando de trabalho,
ela não tá implicada na análise, ela não tá falando sobre nada. Ah, ela só fala de trabalho, não fala do mãe, do pai, não fala da, né? E aí, assim, gente, isso é de uma violência, né? Porque o trabalho realmente, a vida do trabalhador, o trabalho ocupa 20 horas, às vezes, do dia da pessoa. Então, vai falar sobre trabalho mesmo, para não ter uma alienação maior ainda do que a gente já vê, né? Então, eu acho que é o trabalho da psicanálise também, a gente estar atenta para o mundo do trabalho e para o que está sendo desenvolvido e para como isso está influenciando a subjetividade das pessoas e o jeito que isso aparece durante as sessões e tudo mais. Eu tenho muita curiosidade, eu adorei o encontro de hoje mesmo. Então, parabéns aí, Jaqueline, pelo trabalho também, e o pessoal que contribuiu, muito legal. É elitista, né, Luana? Porque a pessoa só fala de trabalho. Poxa, chega a ser elitista essa fala, é preocupante. Vamos lá, vou passar aqui então para o Carlos, que inclusive trabalhou em conjunto com a Jaque, é legal ver o pessoal do Instituto BHS aqui, é Meu massa ver a Jaque e o brother, Carlos aqui, porque vocês É eram isso a aí. equipe que estava lá com a gente de estudando Ferenzi e que branquitude, falaram isso. da Isso. questão do vínculo do Ferenc com o racismo, o Pacto da Branquitude, que foi Isso. muito legal com vocês. Então, tá aí a dobradinha. Fala, Carlos. Gente, boa noite, Jaque, boa noite, Marcelo, para todo mundo também. É porque, na verdade, eu não consegui entrar no início do debate, mas quando eu entrei, né, eu me identifiquei muito com o que vocês estão falando, porque eu trabalhei 4 anos, assim, os últimos 4 anos da minha vida num escritório, né, e eu sou advogado, e aí eu tô no momento de tentar sair dessa área do direito, né. E tudo isso é muito doido, né? Porque a pressão desses ambientes é uma coisa assustadora, né? Muito assustadora. E o mais interessante, né? E assim, o que me trouxe, né? Toda essa discussão é que é uma pressão enorme e até mesmo quando você, por exemplo, é uma pessoa muito elogiada, porque na verdade para você chegar a um estado, né, de ser super elogiado, de ser super, né, todo mundo te respeitar ali dentro, você tem que passar por um período, por um, vamos dizer assim, um sacrifício enorme, né, um sacrifício psicológico muito grande, né. Então eu lembro que eu acho que foram, assim, foram 4 anos em que eu ficava com aquela coisa, nossa, eu tenho que fazer certo, tenho que fazer certo, e parecia que assim nunca tinha uma recompensa, né? Às vezes você é elogiado, mas parece que no instante seguinte você vai ser também ali trucidado, porque tá todo mundo te medindo ali o tempo todo, né? Vendo o que você está fazendo e o tempo todo, olha, você fez certo, mas se você errar no outro instante você já perdeu, e aquela pressão é uma coisa muito doida, né? E a série Ruptura, ela traz muito isso, assim, uma coisa que me chamou logo a atenção quando eu comecei a assistir é essa separação que existe, né, entre o trabalho e a vida, né? Que na verdade é um movimento que eu acho que toda pessoa ela acaba tendo que fazer isso, né? Na série tem aquela questão específica, né? Que eles fazem um procedimento para isso, mas a pessoa acaba tendo que fazer isso, porque se tu levar os problemas do trabalho para casa, você realmente chega a um estado de quase loucura, assim, né? Então é muito louco, né? Esse debate é um debate muito interessante. Só queria contribuir com isso, mas eu acho que realmente a gente está chegando numa época muito complicada, né, assim, de tudo em relação a isso, a questão do neoliberalismo mesmo, né? Acho que o Byung-Chul Han fala muito disso, né? Nesses livros, tem até aquele livro dele, Psicopolítica, fala bastante sobre isso, é um livro bastante interessante. Mas parabéns aí, Jack, pela apresentação. E é isso. Obrigada, Carlos. Valeu. Acho que é isso, né, gente? Todo mundo pronto para vestir a camisa da empresa agora, hein? Vamos lá. Sai pra lá, Jaqueline. Olha só, seguinte, eu, por mim, depois vocês me dizem se vocês concordam lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, mas eu, por mim, a gente já deixa a Jaque escalada para quando sair a outra temporada, que ela falou que vai sair. Já está escalada para vir aqui para a gente pensar Ah, junto a continuidade, né? Porque eu acho que foi um encontro muito rico, várias participações legais. gente, eu adoro Infelizmente a gente tem esse falar. limite de tempo, mas já está escalada. E outra, também já está convidada para dar aula, a gente vai ter aula, vai ter coisa dela É no BGAS verdade. esse semestre, né, Jaque? E aí, quando tiver, você convida o povo do CNPC para ir te assistir Ótimo, também. Tá bom, gente? E ótimo. vocês estão Perfeito. convidadas e convidados a conhecer a formação em psicanálise do Instituto. Tem um monte de coisa de graça que a gente faz, inclusive isso aqui do CNPC. E aí, no meio das coisas de graça, a gente bota uns trem pago também, que é para vocês ajudarem a gente a pagar as contas, claro.
E é isso. Inclusive, estou saindo do Cinepsi para um outro curso, por isso que a gente está encerrando também, se não queria ficar mais tempo aqui. Tá bom? Mas, pô, obrigado. É legal ver umas carinhas que eu não vejo aqui. A Laís está aí, que é amiga já faz tempo. Muito massa. E é isso. Venham, cheguem junto, proponham coisas. Viu, Laís? Traz coisa, dá ideia. Vem falar de filme você também. Tá? Eu acho que eu tô com um livro do Foucault seu até hoje, lá, o Heterotopia, já virou presente, porque eu uso capião. É isso aí. Quando sair o artigo, Sim. quando for para publicação, gente, eu divulgo para vocês direitinho, tá? Maravilha. Galera, obrigado. Beijo pra vocês e até a próxima. Depois eu Tchau, boto a queridos. gravação lá para todo mundo Obrigada. poder ver. Tchau, Tá. tchau. Obrigado, Jaque. Tchau. Valeu, tchau, tchau.